Economia criativa é o setor econômico que dá espaço para a criatividade na economia através de valores econômicos e culturais para gerar riquezas, impacto social e diversidade, promovendo o desenvolvimento sustentável e humano. Cultura não é apenas produção artística, é tudo que se cria e transforma mentalidades e hábitos na sociedade. Sendo assim, esse setor econômico não está relacionado apenas à produção artística e crescimento econômico. A cadeia integrada da economia criativa engloba todas as etapas do processo criativo: formação, criação, produção, distribuição, acesso, gestão de conhecimento e memória. A economia criativa hoje em dia abrange 14 segmentos: arquitetura e urbanismo, artesanato, artes cênicas, artes e antiguidades, audiovisual, design, editoração, fotografia, gastronomia, moda, música, publicidade, software, rádio e TV. As produções desse segmento geram em média 8 trilhões de dólares por ano, gerando empregos, construindo redes, infraestrutura e colaboratividade. No Brasil, onde a desigualdade de oportunidades educacionais e de trabalho ainda é evidente, onde o analfabetismo funcional atinge um percentual considerável da população, onde a violência é uma realidade cotidiana, onde o acesso à cultura ainda é bastante precário, não se pode deixar de assumir a inclusão social como princípio fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas culturais na área da economia criativa. A efetividade dessas políticas passa pela implementação de projetos que criem ambientes favoráveis ao desenvolvimento desta economia e que promovam a inclusão produtiva da população, priorizando aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social por meio da formação e qualificação profissional e da geração de oportunidades de trabalho e renda. Além desse processo de inclusão produtiva, fundamental para a inclusão social, o acesso a bens e serviços criativos também emerge como premissa para a cidadania. Uma população que não tem acesso ao consumo e fruição cultural é amputada na sua dimensão simbólica. Neste sentido, a inclusão social significa, preponderadamente, direito de escolha e direito de acesso aos bens e serviços criativos brasileiros. Nas últimas décadas, as empresas não só passaram a reconhecer a importância da criatividade como um insumo de produção, como também perceberam seu papel transformador no sistema produtivo. Por isso, o sistema Firjan desenvolveu o mapeamento da indústria criativa no Brasil, uma nova ferramenta que permite a consulta de dados referentes à quantidade de postos de trabalho, remuneração e ao grau de escolaridade média das profissões criativas brasileiras. Os dados das ocupações são da Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, do Ministério do Trabalho, classificados a partir das metodologias referentes às indústrias criativas. Calcula-se que no Brasil, a chamada economia criativa fature 380 bilhões de reais por ano, ou o equivalente a 16,4% do PIB em áreas como arquitetura, cinema, moda, design, cultura popular, turismo e artesanato. A tabela 1 traz a evolução do número de trabalhadores formais da economia criativa, tanto pelo critério ocupacional quanto pelo setorial. Nota-se que o número de trabalhadores da economia criativa se situa em torno de 2% de acordo com ambos os critérios. No recorte ocupacional, a economia criativa empregou 575 mil trabalhadores formais em 2010. De acordo com o critério setorial, foram 583 mil empregados. A tabela 2 mostra uma comparação entre o total de trabalhadores formais em economia criativa e sua distribuição entre o Brasil e os Estados Unidos. Os dados para a economia americana são de 2003 e foi necessário readaptar a classificação das ocupações entre as áreas para que a comparação pudesse ser feita. Além das diferenças na distribuição das ocupações entre as áreas, há uma diferença grande em termos de escala. Os Estados Unidos empregam 5,6 vezes mais trabalhadores em ocupações criativas que o Brasil. Por exemplo, o setor de filme e vídeo nos Estados Unidos emprega mais de 10 vezes o empregado no Brasil. Do ponto de vista espacial, a maior parte dos trabalhadores está no estado e na cidade de São Paulo. Com efeito, a cidade de São Paulo emprega mais de 80 mil trabalhadores criativos. No entanto, as cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Campo Grande empregam, cada uma delas, mais de 10 mil trabalhadores criativos. O gráfico 6 mostra que a participação da economia criativa no total de salários pagos pelo setor formal brasileiro, massa salarial, se situa em torno de 2,5%,
de acordo com o recorte ocupacional e 2,4% no recorte setorial, com pouca variação de acordo com os anos. Conforme os dados apresentados e de acordo com os critérios citados, o tamanho da economia criativa no Brasil varia de 1,2% e 2% do PIB brasileiro. Quando se compara esta participação com a observada em outros países, percebe-se que o Brasil está muito abaixo de países onde ela é significativamente expressiva, tais como a França e a Inglaterra. Assim, pode-se considerar que o país é de baixa intensidade criativa, ainda que, pelo menos, em algumas atividades, haja escala suficiente para permitir que este percentual aumente significativamente. A economia criativa é uma terminologia recente até para falar sobre coisas que os artistas e produtores já vêm fazendo na cidade há algum tempo, que é como você gerar trabalho a partir desse segmento artístico, que ele é muito impalpável por vezes e ele não pode funcionar da mesma maneira que outros setores, porque o que a gente tem para vender, ele entra nessa ordem de consumo de maneiras muito variáveis. Vou dar um exemplo falando sobre teatro. A grande maioria das peças de teatro daqui de Salvador, elas não se sustentam via bilheteria. Então, para você falar de fomento de economia criativa, partindo do pressuposto que o que você vende as pessoas não compram, é uma coisa delicada. Então, nos últimos 12 anos, com os investimentos de editais, se começou a fomentar a economia criativa de outra maneira, que é de posse de subsídio já para fazer a peça, você reduz a necessidade de você ter de volta aquela grana investida com bilheteria. Você consegue pagar seus custos, pagar as pessoas que trabalham com você e consegue fazer com que as pessoas vão assistir as peças, mas não necessariamente a sua margem de lucro está vinculada a essa receita via bilheteria. E isso deixa o artista também numa situação bastante delicada, porque a gente acaba formando mal o público. Então, o grau de investimento que você tem nessa busca insana por público para sustentar o seu espetáculo é bem diferente, né? Se você já tem uma grana para subsidiar a sua peça, por exemplo. Isso deixa alguns artistas numa posição de conforto. Isso é uma crítica que se faz a esse sistema de editais, porque, na real, o ideal era acontecer isso, como acontecia no teatro produzido na década de 60, 70, no Rio de Janeiro, que tem um mercado de proporção maior que o nosso, que você investe uma grana que você pegou um dinheiro emprestado, juntou de alguma maneira. As companhias de teatro faziam isso, né? Elas investiam uma grana e elas se ressarciam com bilheteria, mas os espetáculos ficavam em cartaz de terça a domingo, por exemplo. Hoje em dia a gente tem uma redução drástica disso, a gente malmente consegue sustentar sábados e domingos, porque o custo de manter as peças em cartaz, com pauta, com a própria manutenção do espetáculo, é um custo caro e normalmente não existe um ressarcimento via bilheteria, com pouquíssimas exceções. Por exemplo, o caso da Bofetada, da Companhia Baiana de Patifaria, que é uma peça que se sustenta sem editais, via bilheteria, há mais de 25 anos. É uma peça que é realmente um fenômeno. Toda vez que volta, eles ainda sim conseguem fomentar isso. Mas a economia criativa, ela é um aspecto bastante largo, né? Porque desde a pessoa que trabalha com gastronomia, por exemplo, vou dar um exemplo de Kátia Najara. A Kátia Najara, ela é uma ótima pessoa para se pensar de forma prática em economia criativa. Ela atua na área de decoração e de gastronomia. Ela tem um blog chamado Pitel Cozinha Afetiva. Ela escreve para o Jornal à Tarde. Ela presta consultoria, ou seja, ela consegue gerar um mercado, uma demanda e uma remuneração a partir dessas habilidades culturais, artísticas que ela foi desenvolvendo ao longo do tempo. Então, desde serviços de cozinheira, de chefe, consultoria para padarias, para restaurantes, ela, por exemplo, trabalhou num projeto meu que envolve cena e gastronomia, e ela foi a responsável pela composição das mesas e pela criação dos cardápios, relacionando gastronomia a teatro. Então, ela consegue, a partir dessas ferramentas que ela criou para ela, viver disso. Então, é um exemplo muito bem sucedido de como você pode sustentar a partir dessa lógica de economia criativa. É um segmento que está cada vez mais se fortalecendo, não só por conta desses estímulos estatais, esses estímulos de fomento direto, mas também pela própria lógica de produção, né? Aqui em Salvador a gente tem agora um curso que cada vez fica mais forte de produção cultural, que também dá um amparo estrutural muito grande para que artistas consigam pensar na gestão
de seus projetos, e isso é uma área de conhecimento. Então, eu que atuo como atriz, como diretora, como dramaturga e produzo os meus trabalhos, cada vez mais eu consigo ter parceiros produtores para dividir essa carga e não ter que, como artista, assumir todos os estágios do trabalho, porque é um peso muito grande e você acaba se remunerando mal também, porque o valor que você ganha, que pode parecer um valor alto, quando você vê, você já fez tantas coisas para aquele espetáculo acontecer que compensar, economicamente falando, quase nunca compensa. No meu caso específico. Tem especificidades muito grandes assim nas lógicas de economia criativa de cada área artística. Então, acho que eu posso ficar nesses dois segmentos, assim, esse exemplo de Kátia. Tem mais alguma pergunta específica que você Não, só acha era só o interessante? cenário aqui da Salvador mesmo. Já deu pra... Aqui varia muito, assim, de modo geral, essa grande pergunta, o que faz as pessoas saírem de casa e pagar o ingresso para ver qualquer coisa que seja, varia muito, né? Eu acho que de todos os segmentos artísticos, música ainda tem algum privilégio. Privilégio, assim, no sentido de ter um impacto maior, uma adesão maior do público. Em todos os segmentos musicais. Tem, ao lado de fenômenos como axé, assim, de ingressos caríssimos que as pessoas pagam para ver, pagode, forró. Tem também rock alternativo, rock experimental, tentando fomentar ali, criar um outro tipo de público e em busca dessa adesão também, né? Se tratar de um assunto tão recente que vem trazendo resultados positivos, a economia criativa vem sendo tópico de notícias e reportagens, seja em um pequeno projeto iniciado na periferia ou num laboratório de inovação patrocinado pelo Facebook. Os serviços e produtos desenvolvidos a partir da criatividade estão em toda parte. No dia 9 de novembro de 2015, o Programa de Promoção da Economia Criativa deu início a uma seleção de empresas com o intuito de identificar e oferecer suporte a novos projetos de empreendedorismo em todo o país. O referido programa vem de uma parceria entre Samsung e a Amprotec e está com suas inscrições abertas até o dia 16. Além de fomentar o crescimento da economia criativa dentro das startups, empresas que estão iniciando, tal parceria comprova a importância e a rápida propagação dentro do meio empreendedor da criatividade como essencial para a produção. Seguindo os mesmos passos, o CEO do Cirque du Soleil, Daniel Lamerre, numa matéria divulgada neste dia 13 de novembro de 2015, deu dicas para estimular a criatividade nas empresas, entre elas o investimento em pesquisa e desenvolvimento e fazer parcerias, dar autonomia e voz para os funcionários e ter um ambiente de trabalho que favoreça a criação. Até o Facebook mostrou interesse pela economia criativa, lançando atualmente 2 conceitos que visam a capacitação para pequenos e médios empresários das favelas cariocas, o FaceCombi, e a instalação de um laboratório de inovação na sede da CUFA, Central Única das Favelas. O FaceCombi é uma central de treinamento móvel instalada em uma Kombi que incentiva a economia criativa e a geração de vendas e emprego. Entre dezembro de 2015 e julho de 2016, o veículo irá percorrer 10 comunidades, entre elas Morro do Dendê, Chapadão, Vila Aliança, Cidade de Deus, Rocinha, Complexo da Pedreira, Vidigal e Complexo Alemão. Neste sábado foi lançado o projeto Laboarte, na cidade de Serra, Espírito Santo. O evento de abertura contará com a apresentação da dupla de rap Preta Roots. O Laboarte é um projeto que pretende gerar oportunidades para o desenvolvimento de novos empreendimentos criativos. Nessa oportunidade, o projeto será apresentado à comunidade para estimular a inscrição de 200 jovens entre 15 e 24 anos que poderão, inclusive, mostrar no palco seu talento, seja ele no canto, na música, na dança, no grafite ou no teatro. O evento é aberto ao público. O Laboarte tem em sua base os conceitos da economia criativa, a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas no campo cultural, para fortalecer a integração dos jovens empreendedores em suas comunidades, com os órgãos governamentais e demais parceiros. As diversas notícias que se pode encontrar sobre economia criativa e mais, o quão recente elas são, mostram como esse é um conceito que só vem crescendo. Não é só importante para as pequenas e médias empresas, mas também é capacitada e financiada pelos gigantes, como o Facebook e a Samsung. A economia criativa, portanto, se revela importante para a renovação do empreendedorismo e seja, talvez, uma forma de solucionar ou remediar a crise econômica mundial.